A entidade de Sorria, a entidade, a coisa, o demônio de Sorria, o demônio, o fantasma, a maldição, a criatura, a monstruosidade de Sorria ou Pirulito. Esses são todos os nomes pelo qual esse bicho tenebroso de Sorria é conhecido. Pirulito é como eles chamavam a criatura nos bastidores do filme. Essa prática de chamar a criatura de um nome super nada a ver nos bastidores é super comum no terror. A gente tem o Big Chap de Alien ou o Bruce de Tubarão. Aqui nesse caso parece ter alguma relação com a música que toca nos créditos finais de Sorria, que também se chama Pirulito. Seja lá como você chame esse querido, é fato que a cena final do filme, onde ele revela a sua verdadeira forma e simplesmente entra dentro da boca da protagonista, é a que mais chamou a atenção do filme todo e até hoje ainda deixa as pessoas em choque. Mas o que é essa criatura? Por que ela atormenta suas vítimas e por que quer que elas cometam suicídio? No vídeo de hoje a gente vai entender tudo sobre a maldição do filme Sorria. Vem comigo. Eu sou a Aline Logsen e essa é a aula secreta onde eu te mostro o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. Por isso, se gosta desse gênero, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like nesse vídeo, que isso passa a mensagem pro YouTube que você gosta desse tipo de vídeo, então você sempre vai receber quando eu postar sobre esses filmes que a gente tanto ama. Bom, não necessariamente esse, porque eu particularmente não gostei muito de Sorria, porém é inegável que esse bicho chamou muito a atenção das pessoas, deixou elas muito marcadas e foi uma baita surpresa. Com o lançamento do próximo filme tão pertinho, agora é hora de dissecar ele. I promise this is a safe place. Not for me. Sorria nos apresenta Rose, uma terapeuta que começa a ter alucinações depois de testemunhar uma de suas pacientes cometer o suicídio de forma brutal na sua frente. Paciente essa que antes havia testemunhado uma outra pessoa tirar a vida na sua frente. E a Rose descobre que esse padrão já vem acontecendo há muitos anos. Uma pessoa vê alguém cometer suicídio na sua frente, então faz a mesma coisa na frente de outra. Fica claro então que as alucinações de Rose não existem apenas na sua cabeça e ela está sendo perseguida por uma entidade que é quase um tipo de vírus, que vai passando de pessoa para pessoa através da morte. A única forma de quebrar essa maldição é se a pessoa infectada cometer homicídio. A criatura é uma entidade demoníaca metamorfa, ou seja, ela pode assumir a forma que quiser, mas sempre prefere assumir a forma de pessoas que a sua vítima conhece e confia para atormentá-la ainda mais. A sua forma original é tão aterrorizante que pode levar as pessoas à insanidade só de olhar. Um detalhe super Lovecraftiano, diga-se de passagem. Com várias bocas em formato de sorriso se empilhando, sem pele e a aparência de carne e tecido à mostra, e os globos oculares totalmente expostos. A personalidade dessa criatura que é bem interessante e é onde ela se destaca em comparação com tantas outras de outros filmes. Enquanto está assumindo outras formas, ela fala com as suas vítimas, seja para atormentar e dizer você vai morrer, ou para fingir ser outra pessoa. Nesses casos, ela mantém uma conversa normal até se revelar. A gente pode ver mais disso quando ele assume a forma da terapeuta da Rose e no curta-metragem Laura Não Dorme, quando assume a forma da psiquiatra da Laura. Nos dois casos, essa criatura vai mantendo aquela sessão terapêutica por um tempo até a sua vítima perceber que ela tá falando com o impostor. Aliás, o pôster desse curta-metragem é tão lindo que eu até coloquei ele junto com os pôsteres dos outros filmes na loja. Ó, ele aqui atrás, lindão. Já tá até aqui no cenário porque eu vou gravar um vídeo sobre esse curta aqui pra falar sobre ele com vocês. Se quiser garantir pôsteres dos seus filmes de terror favoritos com promoção, entra aqui embaixo no link da loja e garanta um pôster de graça ao comprar 5 ou mais. O link também vai estar aqui embaixo no comentário fixado. A motivação dessa criatura pra fazer tudo que faz é puro sadismo. É teoria que essa criatura se alimenta da alma das suas vítimas e a mantém presa pela eternidade, mas faz muito sentido e é bem plausível considerar isso, mas daqui a pouco eu falo sobre essa parte. Ela usa de alucinações e das suas aparições disfarçadas para atormentar a sua vítima por dias, ao ponto de deixá-las questionando a realidade e a sua sanidade, para só então possuí-las e forçá-las a se matar na frente da próxima vítima. Mas essa desgraça ainda é astuta e enganadora. No final de Sorria, a Rose luta contra essa criatura e parece que ela venceu. O monstro foi morto e ela conseguiu escapar. Mas então descobrimos que a criatura estava só fingindo estar morto. E o escape nada mais foi do que uma alucinação super elaborada para dar esperança falsa para Rose e então atormentá-la ainda mais. É um nível de sadismo que deixaria até o Fred Krueger, que serviu de inspiração para todo esse filme, assustado. Tudo que acontece depois que uma pessoa é infectada por essa maldição serve para isolar ela das outras pessoas, para deixar ela completamente desesperançosa e desesperada, sem ter para onde correr ou a quem pedir ajuda. Os poderes dessa criatura incluem a habilidade de mudar de forma. Não só ela consegue copiar a aparência e as roupas de uma pessoa, mas consegue imitar perfeitamente seu comportamento e a sua voz para manter o seu disfarce por quanto tempo ela quiser. A sua aparência é tão assustadora que causa trauma nas pessoas só de olhar para ela. Ela pode possuir as suas vítimas ao entrar na sua boca e tomar o seu corpo. Se alimenta do trauma de suas vítimas, o que quer dizer que está sempre muito bem alimentada, com tanto
terror que causa. Não é um poder, mas é uma habilidade. Esse demônio é extremamente inteligente. Fazer a vítima acreditar que havia derrotado ele, criando todo um teatrinho e até se fingindo ser o amigo que vinha resgatar ela, é assim de uma maldade que a gente nunca viu antes. Resumindo, é melhor não topar com essa criatura numa noite escura ou num dia claro. O filme não nos dá o nome verdadeiro dele, nem a sua origem, mas é melhor assim, né? Agora vamos à lista de coisas horríveis que esse bicho fez que colocariam ele no topo da lista de crianças favoritas do Krampus. Antes da Rose ver a sua paciente se matar, essa criatura forçou outras 19 pessoas a cometerem suicídios de formas extremamente brutais, incluindo cortar a própria garganta com vidro quebrado, atear fogo em si mesma, arrancar os seus próprios olhos. Essas mortes também sempre acontecem onde outras pessoas conseguem assistir, porque assim essas novas pessoas se tornarão as novas vítimas por causa do óbvio trauma que elas têm. E a motivação para fazer tudo isso parece ser simplesmente porque esse demônio gosta de ver as pessoas sofrerem. A criatura fez a Laura ver o seu professor universitário se matar, o que fez ela desenvolver transtorno de estresse pós-traumático severo, até ser possuída enquanto estava tendo uma crise de ataque de pânico e então forçada a se matar na frente da sua terapeuta. Ele entra na mente de Rose e faz ela ter alucinações onde ela vê pessoas que ama e confia darem aquele sorriso sinistro para ela, enquanto dizem que ela vai morrer, e ri enquanto ela grita de horror. A coisa mata o gato da Rose e faz ela dar ele de presente pro seu sobrinho que é só uma criança, sem ela saber o que tá fazendo, traumatizando o pobre do guri e fazendo toda a sua família ficar contra ela. A teoria de que ele se alimenta da alma de suas vítimas é bem baseada na cena onde o professor da Laura mostra um desenho que tem a criatura com vários rostos saindo de dentro dela, dando a entender que ele mantém em si as almas de suas vítimas para sempre, ou para se alimentar, ou como uma coleção sinistra. A única forma de se livrar da entidade é matar uma pessoa enquanto outra está assistindo. Assim, a entidade desiste de você e vai atrás da nova testemunha. O que quer dizer que você se livra da maldição, mas a criatura ainda vence, porque ela conseguiu uma nova pessoa para aterrorizar até ela se matar na frente de outra pessoa, então a maldição vai continuar e você vai ser preso por homicídio. Para quebrar essa corrente do mal, vocês viram que eu fiz? Eu citei o nome do filme que Sorria copiou. A pessoa infectada precisa se matar antes de ser possuída e sem que ninguém esteja por perto para ver. Assim, a maldição não tem para quem seguir. Mas mesmo vencendo o monstro, você ainda perde, porque literalmente morreu, né? A entidade possui a Rose e quando o Joel entra na casa para salvar ela, faz ela atear fogo em si mesma na frente dele, o forçando a assistir e passando a maldição para ele. O que quer dizer que ou ele vai morrer ou vai ser preso por matar alguém. No final disso tudo, ainda sai livre e impune, deixando muito claro que vai continuar se alimentando do trauma de suas vítimas enquanto a sua maldição não for quebrada. E enquanto tudo isso acontece, muito provavelmente, ela tem dentro de si a alma de suas vítimas que serão eternamente torturadas. Achou pouco ou tá bom? Se achou pouco, lembre-se que a vítima mais recente dessa criatura é basicamente a Taylor Swift, e essa criatura tem a chance de possuir ela e fazer ela se matar em cima do palco com dezenas de milhares de pessoas assistindo, causando basicamente uma epidemia da maldição. Sorria 2 vai ser brabo. Mas antes da gente falar sobre Sorria 2, sabe aquela personagem, a Laura, que se matou na frente da Rose e passou a maldição pra ela? Então, a história dela a gente conhece no curta-metragem Laura Não Dorme, que foi o que fez o diretor conseguir fazer o filme pros cinemas. Para saber a história completa desse curta, clica aqui nesse vídeo que eu vou cobrir tudo isso e também a sua conexão com os filmes, e eu te vejo lá.